Vocês estão bem? Não tem como não estar, né, minha gente, com a presença dessa. Vamos orar? Aleluia, minha gente, que presença maravilhosa. Louvor guiada, eu não combinei nada, viu? Mas vocês vão ver, pastor. Vocês vão ver, minha gente, como tem tudo a ver. Amém? Feche seus olhos, querido. Vamos orar essa noite. Aleluia, Pai, nós te louvamos. Cadê o som do violão, gente? Por favor. Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa noite, Pai. O nosso coração cheio de gratidão, Pai. Obrigada, Senhor, por ter nos alcançado, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter nos tirado, Senhor, do atoleiro de lama, Pai. E colocado os nossos pés em rocha firme, Senhor. Obrigada, Senhor. Só o Senhor sabe de onde o Senhor nos tirou, Pai. Só o Senhor sabe quem nós éramos, Pai. E hoje nós somos livres. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra que liberta, Pai. Eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo essa palavra hoje penetrando no coração dos meus irmãos, Pai. E eles conseguindo, Senhor, entender, tendo uma consciência cada vez maior, Pai, de tudo que já foi conquistado naquela cruz para eles, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro todas as correntes caindo por terra em nome de Jesus, prisões caindo por terra em nome de Jesus Cristo, no poder que há no Teu nome, Pai, eu creio, Senhor, no Teu mover, Pai, em pessoas que chegaram aqui tristes, saindo animadas, Pai, em pessoas que chegaram aqui presas, Senhor, saindo libertas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em pessoas que chegaram desanimadas, saindo com vigor, Pai, com alegria, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu creio, Pai, que já é um sucesso para a glória de Deus, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, louvor. Pode descer. Minha vontade era continuar cantando, mas o Senhor colocou algo no meu coração e eu tenho, né, que entregar. Queridos, para começar, eu quero que você abra em Êxodo, no capítulo 14, amém? Fala-me dessa Bíblia. Êxodo 14. Gente, eu vou contextualizar antes. Amém? Que eu gosto de fazer isso. Vocês já sabem, meu Deus, essa Bíblia não está ficando aberta, ó. Vai dar certo. O cão já tentou de tudo. Ô, pastor, tu não sabe, não. Sabe, né? Ele tenta de tudo, minha gente, mas para ele. Mas eu vou contextualizar. Eu sei que a maioria aqui já conhece, mas sempre tem, né, gente? Os que não conhecem ainda a história. Vou pegar meu celular aqui para segurar. Aqui, minha gente, basicamente vai falar da trajetória que o povo de Deus fez quando foi liberto pelo Senhor. Liberto de onde, Ariane? Do Egito. Para ir para a terra prometida, Canaã. Porque o que acontece? Minha gente, Deus, né, entrou o pecado no mundo, Deus quis refazer a aliança com os seres humanos. Porque Ele nos ama e Ele quer se relacionar conosco. E Ele escolheu Israel para restabelecer essa aliança. Só que aí passou o tempo e esse povo sempre ia quebrando a aliança com o pecado. Sabe? Muidinho, com um negócio de desobedecer, com rebeldia. E aí acabou que eles foram para onde? No Egito. E estava debaixo de escravidão. Lá quem governava era Faraó, minha gente. O homem ruim, pastor Cristiano. Nós, gente, era ele, filho. O cão só faltava o rabo. Ruim, menino. Ele detestava aquele povo, os israelitas. Ele via, eles estão crescendo demais, e aí, ó, tamo escravidão. As mulheres davam filhos e eles eram fortes, e ele tamo escravidão no povo. E aí, o que é que acontece? Moisés estava fugindo, né? Estava lá na casa do sogro dele.
Aí Deus aparece na sarça. Quem não conhece a história vai ler, minha gente, depois. Que aqui tem que acelerar, né? Estava lá, Deus pega e manda ele ir libertar o povo dele. Por quê? Porque o povo não estava aguentando mais a escravidão. E aí alguém lembrou de Deus, clamou pelo Senhor. O Senhor teve misericórdia, como sempre, e falou, não, vou mandar Moisés para libertar esse povo. E aí, minha gente, foi muita história, né? Moisés foi. Chegou lá, disse para o faraó, para o homem ruim. Liberta o povo de Deus, ele está mandando. O eu sou. E aí, minha gente, esse homem, coração duro, não queria de jeito nenhum libertar o povo de Deus. E aí, começou, né, as 10 pragas. Gente, eita povo que sofreu naquele tempo. Sofreu e foi coisa, a menininha uma corre atrás da outra. E faraó não libertava o povo de Deus. Um coração endurecido. Daí, finalmente, ele libertou o povo. Depois de muito sofrer, libertou o povo. O povo está indo-se embora. No meio do caminho, minha gente, porque ele não se arrepende, coração endurecido, se arrepende e fala, manda ir atrás desse povo. Vão embora de jeito nenhum. Pegou e mandou atrás do povo. Aí o que é que acontece? O Mar Vermelho. Quem é que aqui conhece a história? Vem o Mar Vermelho, se abre para aquele povo passar. E, minha gente, eles são libertos de forma sobrenatural. Repita comigo, sobrenatural. Eu quero ler com vocês a passagem que está lá no versículo 28. Gente, eu acho demais. Diz assim, ó. As águas, o povo foi atrás dele, não tem? O exército dos egípcios. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ao menos um deles escapou com vida. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto. Repita comigo, a pé enxuto. Pelo meio do mar. E as águas lhe eram iguais a muralhas, à sua direita e à esquerda. Minha gente, eu imagino a cena. Eles passando, minha gente, como é que passa pelo meio do mar de pé enxuto? Só podia ser Deus, um negócio desse. E está passando, minha gente, e você olha para o lado, porque eu fico lendo a Bíblia imaginando. E olha para um lado um paredão de água, eu imagino os peixinhos passando, as coisas passando. Olha para o outro um paredão de água e eles vão. E de repente aquela água volta e encobre todos os inimigos deles. E eles são libertos. Queridos, de forma extraordinária, de forma incomum, eles são libertos. Porque Deus faz exatamente assim. Cristo fez exatamente assim conosco. Eu sempre gosto de falar, né? O Velho Testamento, minha gente, ele sempre aponta para Cristo. Nessa história, Faraó representa o cão. Moisés, o libertador, representa Jesus. E o povo, eu e tu e eu. Vocês estão entendendo, né? E aí, Cristo veio e ele libertou aquele povo. No caso, nós. Lá em Colossenses, nós já voltamos para aqui. Em Colossenses, no capítulo 1, versículo 13, diz: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Minha gente, tal qual fez Deus naquele tempo, já estava apontando para nós, para o que ia acontecer conosco. Jesus iria vir nos libertar. Mas libertar de quê, Ariane? Da escravidão, querido. Do império das trevas. E nos transportar para o reino do Filho do seu amor. É isso que a palavra fala. Gente, transportar é mudar de um lugar para o outro. Antes, nós estávamos funcionando em um determinado sistema. O do mundo, do pecado. A gente achava que era livre. Ah, porque eu posso ir para a festa, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu sou livre. Mas a Bíblia fala que quem está no pecado é escravo dele.
Você não era livre, querido. Mas a partir do momento que você aceitou Jesus, você foi o quê? Liberto. Dos pecados, minha gente, foi completa. A obra foi completa, sem falhas. Está entendendo? Sabe o que é perfeição? Pois foi a obra. Paulo César citou algumas coisas na quinta passada, né? Foi uma bênção. Ele falou muito bem sobre a forma que Jesus nos redimiu. Através da cruz, do seu sangue. Amém? Mas, queridos, o questionamento que surgiu. Se a obra foi perfeita, a libertação foi completa, por que muitos filhos de Deus ainda vivem essa libertação que foi perfeita, completa, de forma imparcial, incompleta, de todo jeito? E aí o Senhor começou a tratar algumas coisas comigo. Muitos foram libertos, mas continuam vivendo como se estivesse preso. Não sei se vocês conhecem, minha gente, aquele crente que você olha e você não vê, não glorifica. A vida daquela pessoa não glorifica ao Senhor. Minha gente, há diferença entre os que servem e os que não servem. Há diferença, precisa haver diferença entre os que estão no reino e os que estão nas trevas ainda. E a Bíblia fala. Mas aí muitas vezes a gente olha para a pessoa, gente, você vê tudo, menos que aquela pessoa foi liberta por Cristo. Não parece? Não chama a pessoa para vir para perto de Cristo. Não prega. Eu conheci pessoas assim que por muito tempo, claro, quando era o tempo da ignorância, por muito tempo isso me prendia. Isso dificultava que eu fosse até Jesus, porque eu falava, passei igual esse aí. Deus me livre. Quero não, filho. E aí você olha a cara da pessoa, a pessoa só vive em sofrimento, é só de batalha em batalha. A pessoa, minha gente, presa ainda. Sendo que Cristo já fez o quê? Nos libertou. Não, repita comigo. Ele fez o quê? Nos libertou, queridos. E aí, voltando lá para Êxodo. Aqui no capítulo 14, fala isso aí que eu li. Aí vem no capítulo 15 o cântico de Moisés. Aquele povo ficou muito feliz, minha gente, quando foi liberto. Imagina aí. Paulo César até citou, né? Aquele povo saiu, não tinha um doente, não tinha um com o dedo mindinho, com a unha encravada, minha gente. Sai todos sarados, curados, com dinheiro no bolso. Saíram, foi podendo. Não foi de qualquer jeito, não. Mas aí, passou 3 dias, foram para o meio do deserto. Cadê a água para beber? Vou beber que eu estou com sede. Não tinha. Só tinha água salgada. Aí começou o quê? A tal da murmuração. O povo já começou a reclamar. E aí, Deus vai lá, faz o quê? Moisés, joga essa madeira bem aí nessa água e vai ficar boa para beber. Foi lá e fez. Passou um diazinho, olha o que é que o povo diz, minha gente. Bem aqui. Isso ainda foi no capítulo 15, viu? Depois dos cânticos, das gratidões, teve o cântico de Moisés, o cântico de Miriam, e eles já começaram a murmurar, a reclamar. Aí vem aqui no capítulo 16, versículo 2, diz: toda a congregação dos filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão no deserto. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão. Minha gente, presta atenção. Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Pois vocês nos trouxeram a este deserto a fim de matarem de fome toda esta multidão. Minha gente, depois de tudo que aquele povo tinha passado, depois de tudo, todos os milagres, todos os bem-feitos, eles ainda não conseguiam. O problema, gente, é que a gente esquece as coisas fácil demais, minha gente. E as coisas que Deus fez parece que dá um branco. E aí, não precisou de muito tempo, aquele povo já estava o quê? Reclamando. Quem dera que nós tivéssemos morrido lá.
Tu trouxe nós para cá, foi para matar nós de fome. Minha gente, eu tinha uma raiva desse povo até descobrir que representava eu mesmo, olha. Quantas e quantas vezes, queridos. E aí eu fui analisar. Deus tirou aquele povo do Egito. Mas o Egito ainda não tinha saído de dentro deles. O que é o Egito? É a mentalidade da escravidão, do pecado, de estar apegado às coisas antigas, e é murmuração, e é ingratidão. E é, oh meu Deus, aquele tempo era tão bom. Oh meu Deus, quem dera se eu estivesse comendo a cebola de lá. Preferia estar no chicote, mas por estar no comodismo, né, que era do lado das panelas, perto dos pão. Preferia estar comendo cebola. Minha gente, só porque apertou o negócio, né? E quantas vezes a gente não faz isso? Quantas e quantas vezes Deus já fez tudo isso por nós? Que a gente acha um absurdo, né? Quando vai falando, eita, povo vai ingrato. Não, me poupe. Mas quando a gente vai ver, a gente é do mesmo jeito. Era, em nome de Jesus. Amém? Era, em nome de Jesus. E aquele povo, ele começou a reclamar. Eles estavam presos ainda no Egito. Deus tirou eles rapidinho do Egito. Mas para o Egito sair deles, queridos, levou uns aninhos. E olha lá, teve uns que nem saiu. E aí tinham sido libertos, mas continuavam presos. Olha essa frase que tem aqui. O inimigo sabe que não pode te prender no Egito, então ele tenta manter o Egito dentro de você. É aquela mentalidade assim, sabe? De antes do velho homem. Se libertou, está em Cristo, mas ainda vive naquelas mesmas coisas. Pensa, forma de pensar do mesmo jeito. Forma de agir, de reagir diante das coisas. Deus já libertou, mas a pessoa continua lá, insistindo. E aí eu coloquei aqui o deserto e o processo. Minha gente, os mestres aí que me corrijam se eu estiver errada. Mas quando foram fazer estudos, descobriram que o percurso do deserto que eles estavam para Canaã levariam pouquíssimos dias. Os que eu vi foi 11 dias. 11 dias. Sabe quanto tempo levou? Se estendeu para 40 anos, meu filho. O processo que era para ser, 11 dias caminhando, se estendeu para 40 longos anos. E aí, por muito tempo, eu fiquei... Gente, foi para punir aquele povo, porque mereciam, né? Venhamos e convenhamos. Mas depois eu fui ver que era, na verdade, um cuidado de Deus. Porque ele sabia que aquele povo não tinha maturidade ainda. Minha gente, não tem como a gente viver o novo de Deus ainda estando no velho. Não tem como a gente viver o novo de Deus, a nossa mentalidade estando lá atrás. Ai, como era bom antigamente. Mulher, pelo amor de Deus. Ai, porque isso e aquilo, e murmura, e não agradece, e aquele moído. E aí, Deus tratou algo comigo que eu achei forte. Ele disse, o deserto é um lugar de transformação, não é de punição. E todas as vezes, gente, que a gente tiver num processo de espera, num processo que a gente precisa, ai Deus, por que aqui não chega logo? Não, troque esses questionamentos. Deus, por que está demorando tanto? Deus, o Senhor sabe que eu preciso. Queridos, Ele é quem mais sabe o que a gente precisa. Mas Ele jamais vai nos dar algo sabendo que a gente não está preparado para receber aquilo. Ele trata, Ele molda antes. Porque Deus não é um Deus irresponsável, minha gente. Foi um exemplo que eu ouvi assim que eu cheguei na igreja. Ele não vai dar a chave de um carro para um filho que não sabe dirigir. Ele trata, Ele molda para que ele esteja preparado. Então, sempre que você estiver num momento de espera, não fique se perguntando, meu Deus, por que está demorando tanto? Não, troque a pergunta. Pai, o que é que o Senhor quer tratar em mim nesse tempo? O que é que eu preciso aprender? Porque aquele povo ali levou 40 anos para aprender
a tirar a dependência do Egito, aquela mentalidade do Egito, e depender de Deus. Amém. Aleluia. Eu queria que a mídia colocasse a foto que eu pedi, por favor. Minha gente, não é o lixão não, é uma casa aí. Vocês já ouviram falar desse tipo de coisa? Pessoas que vivem em ambientes, eles vão guardando entulhos. Porque, para eles vão precisar daquilo ali. Não tem umas coisas que a gente fala, não vou jogar fora não, porque eu acho que eu vou precisar disso aqui. E aí eles vão, acumuladores compulsivos, o nome desse povo. E eles vão, juntando as coisas, porque vai que eu preciso. Não, eu vou precisar disso. E tem ali uma dependência emocional daquelas coisas. E aí tem um programa que o povo vai, eles entram nessa casa, eles limpam tudo, deixam a coisa mais linda, minha gente. E aí a pessoa aceita e fica feliz que vai mudar de vida e tudo. Aí eu assisti isso faz muito tempo, mas me marcou aquilo, eu ainda era criança. Eu assisti que o pessoal dizia, ia fazer tipo uma surpresa. Não, vamos lá na casa de fulana, para ver como é que ela tá, né? 2 meses depois, a casa estava do mesmo jeito. Do mesmo jeitinho, minha gente. E eu lembro que eu fiquei, meu Deus do céu, por que essa pessoa fez isso? Não, pelo amor de Deus. Por que não muda? Por que que não é tão simples? Que falta de vontade. Na minha cabeça era isso. Hoje eu entendo, né, minha gente? Até com a visão da profissional. Que naquelas pessoas, elas têm um transtorno mental. São estruturas mentais muito bem estabelecidas. São rígidas, que se formaram ali ao longo dos anos. E, naturalmente falando, não é nada fácil, não, destruir elas. Aquelas estruturas. Aqueles pensamentos, aquelas crenças de que, não, e se eu precisar disso bem aqui? E começam a ficar angustiada e não larga aquilo ali. E começa a guardar, a guardar, a guardar. E quantas vezes na vida espiritual isso também não acontece? De pessoas que a gente olha, meu Deus, era para estar livre, era para estar liberto, mas ainda mente que só. Meu Deus, é crente, diz que, mas só vive sem pagar o povo. Meu Deus, é crente, mas só vive fazendo picuinha, onde vai? Não pode pisar no calo que... Meu Deus, o que foi que aconteceu? Muitas vezes são estruturas mentais muito bem estabelecidas ali dentro. Ei, querido, foi completa a obra do Senhor. Ele nos libertou e a obra é completa. A gente não precisa duvidar disso nem um instante. Mas, se a gente não permitir que o Espírito Santo trabalhe profundamente, de nada adianta. Está tirando só superficialmente. Precisa haver a manutenção para que realmente se mantenha limpo. Eu anotei aqui. Cristo limpa toda a casa, mas ela só permanece limpa se estiver cheia da presença e palavra de Deus, que é quem faz a manutenção. Quebrando estruturas mentais que mantêm pessoas que já foram libertas, presas. Abram comigo lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, gente. Já foi liberto, mas o velho homem está querendo ressuscitar. Repreende em nome de Jesus. Eu anotei uma frase que diz assim, achei bem forte, eu esqueci de colocar o autor. Mas diz assim, o velho homem é mais perigoso que qualquer demônio. Ele vai ficar tentando voltar, queridos. Se a gente não tiver pulso firme, ele vai conseguir. 2 Coríntios 10, 4 ao 5. Paulo dizendo, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus,
para destruir fortalezas. Repita comigo, destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento em obediência a Cristo. Aqui, minha gente, ele relatou como é a vida de um filho de Deus. De alguém que foi liberto. Eu acho interessante que quando ele fala em fortalezas, ele está se referindo justamente a essas estruturas mentais. Fortalezas, minha gente, naquele tempo, tinha as cidades fortificadas. E aí tinha aquelas torres, aqueles muros. Eram as cidades que era muito difícil de invadir. Que era muito difícil mesmo. Porque aquelas fortalezas estavam impedindo, né? E aí precisava de toda uma estratégia. Se quisesse invadir, precisava de todo um negócio. E aí, Paulo, quando ele fala em fortaleza, ele se refere, né, a essas cidades fortificadas. E essas fortalezas são como crenças, pensamentos, argumentos que se levantam e resistem à verdade de Deus. E aí, minha gente, o cão, ele é sutil. Você pensa que, me converti, pronto, agora é só vida boa. Espiritualmente falando, ninguém mais tem autoridade sobre você. Cristo tem, amém? Mas aí, o inimigo ele não vai descansar fácil não, minha gente. Ele vai continuar, jogando dardos, setas, para construir essas fortalezas mentais dentro de você, da sua mente. Para que você resista em algumas partes à verdade de Deus. Não, eu creio em Deus, eu acredito em Deus, mas ainda se sente pequenininho, mas ainda se sente tímido, mas ainda se sente indigno de ser amada. Eu não sou amada. Meu pai, minha mãe, isso e aquilo, sou rejeitada. E um crente de não sei quantos anos tem, minha gente. De não sei quantos anos, olhar para mim e dizer que se sente só. Olhar para mim e dizer que não se sente amada. Eu declaro em nome de Jesus, libertação. Verdade chegando, porque quando a verdade chega, querido, a mentira ela cai por terra. E aí, Satanás ele vai estar o tempo todo. E cada coisinha que ele joga, ele está construindo ali as fortalezas. Muitas vezes sem nem a gente perceber. E quando a gente vê, a gente já está, novamente, em um jugo de escravidão. Eu quero que vocês abram em Gálatas 5, no versículo 1. Aleluia. Minha gente, Satanás ele é perspicaz, sutil. Ele, é assim, você recebe uma palavra aqui de Deus. Vinícius, tem dor de cura. Como eu sei que tem um dom específico em sua vida. Minha gente, Satanás ele vai conseguir implantar dúvida na cabeça de Vinícius de toda forma. E se ele não tiver firme as fortalezas mentais que resistem à verdade de Deus, elas vão se fortalecer dentro dele. Está repreendido em nome de Jesus. E aí, quando vê, a pessoa já está toda acorrentada, novamente. Mas vamos ler esse versículo, que aqui é o versículo chave da ministração. Base. É base, né? Chave. Gálatas 5:1 diz, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Minha gente, sabe o que aqui Paulo estava dizendo? Não voltem para o lugar de que Cristo já te libertou. Acontece que muitas vezes as pessoas estão fazendo igual esse movimento da casa, né? Cristo vem, limpa, mas aí ela vai deixando, baixando a guarda. E eu acho interessante, quando eu fui pesquisar o significado de submeter, é de ceder. Um dos significados é ceder à autoridade. Eu só faço isso de forma voluntária.
Gente, Satanás não tem mais poder algum sobre a minha e sobre a sua vida. A partir do momento que a gente aceita a Cristo, todos aqueles poderes, todas aquelas amarras, tudo aquilo que nos prendia, muitas vezes espiritualmente, que a gente não estava nem vendo, elas caem por terra, tem que cair. Porque a autoridade que está na nossa vida agora é a de Cristo. A palavra diz, né, que foi dada toda a autoridade. No céu, na terra, debaixo da terra, para Cristo. E a gente está assim, ó, sentado junto com Ele. Então a autoridade Ele nos deu. A autoridade para, através do nome dEle, que é poderoso para destruir qualquer mentira, qualquer fortaleza, a gente usar e sair vitorioso em tudo, queridos. Mas aí, caso a gente permita, porque só vai assim, Ele não tem mais poder. Mas se a gente permitir, Ele entra e faz a festa. Como é que eu permito? Dando brecha. Muitas vezes Satanás ele não tem o poder de ler nossa mente, querido. Mas ele lê nossos comportamentos. Ele joga aqui, ó, um dardo, né, inflamável, que o povo chama. O povo na Bíblia. Joga aqui um dardo. Uma mentira sobre você, sobre Deus, sobre algo que o Senhor já falou a seu respeito. E aí, jogou, ele não lê seu pensamento, mas aí, ele vai ver sua reação. Você começa a ceder. Você começa a abrir a boca muitas vezes para declarar aquilo ali mesmo que ele está falando. Porque a palavra diz, nós já fomos libertos. Da enfermidade, ela não tem mais poder sobre nós, gente. Mas muitas vezes a gente cede ao natural. E quando a gente vê, a gaiola que a gente estava presa, um monte de corrente, está lá aberta, porque Cristo já nos libertou. Mas quando vê, a gente está, ó, voltando para lá. Está aberta, mas a gente continua lá, presos ainda na mente. E Paulo, ele fala, nesse contexto aí, minha gente, tinha falsos mestres ensinando umas coisas erradas para aquele povo da igreja. E aí ele diz, permaneçam firmes e não deixem voltar para aquele lugar, minha gente. É uma decisão minha e sua, voltar ou não. Decida não voltar para o Egito. Decida não voltar para essas cadeias que nos prendiam. É uma timidez. Eu mesmo passei por isso. Já estava liberta, mas antes do conhecimento, da revelação chegar, eu vivia debaixo de um espírito de intimidação, minha gente. O que é esse espírito de intimidação? Eu tinha vergonha de tudo. Ainda tem gente que diz que vergonha é característica, não é. Da personalidade da gente, não é, minha gente. É um espírito, é escravidão. Uma coisa é ser introvertido, outra é ser tímido. Filhos de Deus não são tímidos. Não podem ser. Não podem ser, não batem uma cor, não bate com a outra, entendeu? Ou é um ou é outro. E aí, mesmo eu já liberta, o que é que acontecia? Muitas vezes eu não conseguia. Eu já aqui na igreja, levantar a mão para adorar. Ô, Chariane, eu sei que tem muitos aqui ainda nessa situação. Não, eu tenho vergonha. Dançar, por isso quando vocês me veem, parecendo bem feliz, dançando, não é querendo me aparecer não, é porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei quais foram as cadeias que eu fui liberta. E eu não vou ceder à autoridade, às outras autoridades de Satanás de estar jogando uma seta e eu agarrando. Não, é verdade. Não, Satanás, não é. A Meli, assim que nasceu, a gente foi fazer uns exames. Só os mais próximos sabem, gente, o tanto que o cão já tentou. Ei, filha, mas a minha filha é consagrada ao Senhor desde o ventre. Assim que ela foi fazer os exames, do olhinho, da orelhinha, ela foi para a ferro do olhinho, da boquinha, tudo ok, da linguinha. Foi para da orelhinha. E esta mulher ia para um lado, ia para o outro, e botava o aparelho de um lado, e botava o aparelho do outro. E pegava e trocava as coisas e vinha e voltava. E eu já vi aquela mulher ficando inquieta. Os outros testes muito bem rapidinhos. Mas nesse teste da orelhinha, ela ia e voltava, e eu ficava observando, Satanás já colocou na mente. Tem alguma coisa dando errado. E, minha gente,
para você que não sabe, na família de Oséias, existem vários casos de pessoas com deficiência auditiva. E aí vem a mulher e diz que o diagnóstico era que a Amélie não escutava, que tinha que refazer o teste daqui a 15 dias, porque podia ser resto de parto e blá, blá. Minha gente, naturalmente falando, o cão ia usar aquilo ali. Porque a Bíblia fala, o mundo tem muitas vozes e nenhum é sem sentido. Amém? Tem sentido, naturalmente falando. Oxente, família de Osés tem um monte de casos. Mas, querida, eu não cedi. Em nenhum momento. E Mariana em Paraíba, eu conversando com ela, e conversei com a família toda, e, gente, vamos orar. Eu não aceito de jeito nenhum esse diagnóstico. A minha filha escuta sim. A minha filha, desde o ventre eu lembrei, minha gente, o Espírito Santo é tão lindo, que veio a memória eu orando, declarando cada parte do corpo de minha filha, funcionando perfeitamente bem. E aí, 15 dias depois, nada. O exame continuava com o mesmo resultado. A Amélie não escutava. Meu Deus, vocês conhecem minha filha, né? Minha gente, ela fala tudo, 1 ano e 4 meses. E não fala assim de qualquer forma, não é ruim, não. Ela fala com a dicção perfeita. Para que o cão veja que ela é do Senhor Jesus. E várias pessoas se juntaram a mim em oração. E quantas, eu estou tanto testemunho em relação a isso. Ainda terei, né, oportunidades para falar sobre. Mas, quantas e quantas prisões Satanás não tentou colocar, reerguer, depois de eu já liberta, e eu ia aceitar aquela autoridade, ia dizer bem aqui, vem Satanás, pois é verdade, isso que tu está dizendo, senta bem aí. Muitas e muitas vezes a gente é tentado, quando vem as circunstâncias, quando vem o natural, minha gente, que às vezes faz sentido, não é uma coisa aleatória não, o cão ele é muito sutil, e ele vai usar de coisas, não tem? E aí, minha filha, antes de me converter, eu sofria com muita enxaqueca. Agora, não era enxaqueca normal, não. Era de perder a visão, a consciência, às vezes, de ficar, o que é que está acontecendo, minha gente? Quem eu sou? Como é meu nome? Será que era forte? Eu perdia dias da minha vida. E sabe como é que Satanás queria que eu ficasse? Encolhida, numa cama, sem enxergar nada, porque tudo, tinha que se apagar tudo. Não podia ter um barulho. Era assim que eu tinha que ficar. Era assim que ele queria me manter. E aí, minha gente, eu tomava remédio manipulado e tudo, e não podia faltar um dia, não. Se eu não tomasse o remédio, se eu não comesse dentro de 4 horas, vinha a crise. Se eu me estressasse um pouquinho, vinha a crise. Se eu comesse, vinha a crise. E aquilo ali, aquela doença era incapacitante, minha gente. Eu sei que tem pessoas aqui que sofrem com enxaqueca. Mas eu declaro em nome de Jesus, você entendendo que ela não tem mais poder e autoridade sobre a sua vida. E aí, minha gente, ele queria me manter naquela situação. Satanás é sujo. Aí eu me converti. E a palavra foi chegando. E a verdade foi chegando. E eu fui me libertando. Eu fui entendendo. Oxente, tem nada a ver isso aqui com o que o Senhor quer de mim. Tem nada a ver essa realidade aqui. De estar tomando remédio de ser presa. Minha gente, era uma prisão. Não tem nada a ver com a nova criatura. Sarada, curada, livre, vivendo em plenitude, com paz, com alegria. Não vou tomar mais remédio. Recebi uma palavra. Era um culto como este. Amém, querido? E o pregador falou, ei, você que sofre de enxaqueca, Deus está te libertando hoje. Um culto lá em Araripina, nunca esqueça. Eu falei, o quê? Nunca mais eu vou tomar esses remédios. Agarrei, tia Dadá. Agarrei pra mim. E mãe, né, preocupada, sem entender. Minha filha, tu não vai tomar os remédios mais não. E começou. Minha filha, e se tu sentir?
Ela chamava assim, tua enxaqueca. Eu comecei a repreender. Minha não, filha do cão, eu não tenho é nada. Aí toda vez que a bichinha vinha falar, minha filha, se tu sentir... Mãe, minha não, eu sou liberta, eu sou sarada, eu sou curada. E pai pegou junto comigo e disse, Iva, para de falar isso. Não vai contra a fé da menina, não. Mãe não era a intenção dela, ela estava preocupada comigo. E não tinha entendimento. Mas eu tinha, a verdade, a consciência não já tinha chegado para mim. Eu não podia mais ceder, querido. Eu não podia mais ceder a outra autoridade, porque a autoridade que me domina hoje é Cristo. E nós precisamos saber qual a voz certa que nós vamos escutar, porque, minha gente, para vocês terem noção, a Área nunca mais sentiu, eu fui liberta, passei vários meses sem sentir. Aí eu fui testemunhar sobre isso. Aí Satanás, espera bem aí. Encontrou uma brechinha, não tinha comido direito, não tinha me alimentado direito, estava estressada. A gente tem que ter muito cuidado também, gente, para não tratar o que é natural como espiritual e vice-versa. Falo já sobre isso. Aí Satanás pega e joga, vários meses sem sentir nada, liberta. Ele pega e joga, porque eu tinha acabado de dizer, de testemunhar que eu tinha sido curada para uma colega minha que estava passando pelo mesmo. Mas por que ele jogou aquela crise? Porque ele queria me fazer duvidar. Só basta um pouco de fermento para a massa, ó. Que aí só basta um pouquinho de dúvida para aquelas fortalezas querer se reerguer de novo. Mas na mesma hora, na hora que eu comecei a assistir, eu lembrei, eu contei, foi nessa mesma semana que eu contei o testemunho. Comecei foi a louvar. A do outro ano e eu louvando. E eu falando, ei, Satanás, isso aqui não me pertence mais. Isso aqui não me prende mais. Eu sou sarada e eu sou curada. E eu não sou mais presa a remédio, querido. Quando eu falo sobre você ter cuidado para não misturar as coisas, tratar o que é natural como espiritual, é no sentido de que tem coisas. Por exemplo, a pessoa chega, eu estou muito mal. Com certeza é o cão que está me oprimindo. Então, quando você vai ver a vida da pessoa fazendo tudo que não presta. Não é o cão, não é opressão, é colheita. Entendeu? Tem coisas que tem que ser tratadas, a gente tem que ter o Espírito Santo e estar bem ali, ó, colado com ele, que é para a gente discernir o que é espiritual e o que não é. Eu percebi, no caso de Amelie, nos casos, né? Depois eu conto os outros. Nos casos de Amelie, no meu, que era um espírito que estava tentando aprisionar. E eu não podia ceder àquela autoridade que estava querendo se levantar novamente. Eu não podia me colocar voluntariamente numa posição que Cristo já tinha me libertado, querido. E gente, se fosse pelo cão, eu não estava nem aqui segurando o microfone ainda mais, pastor Cristiano. Nunca fiz. Eu não sabia, a primeira vez que eu fui ministrar, mas eu entendi, essa é a minha nova identidade em Cristo, ousada. Porque Deus não me deu espírito de medo, de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E em tudo na nossa vida, minha gente, a gente tem que fazer dessa forma. E a palavra, ela é poderosa, suficiente para quebrar qualquer fortaleza que queira vir. Qualquer. Não, Ariane, mas tu não sabe, é porque é um vício de muitos anos. Não, Ariane, mas é porque tu não sabe. Isso aqui, ó. E a palavra, Deus, o Senhor, Ele tem poder suficiente para colocar todas essas coisas aí, reduzir a nada. Para quebrar toda e qualquer cadeia de enfermidade, de timidez, espírito de intimidação. Não é você que me comanda, está errado. Não tem mais autoridade sobre a minha, sobre a sua vida, querido. Nós somos livres. Aleluia. Eu quero terminar lendo esse versículo aqui.
João 8:36. Que diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. E é em todas as dimensões, querido. Nem a morte tem mais autoridade sobre a minha, sobre a sua vida. Você tem noção do que é isso? Você que está em Cristo Jesus, morreu, o cão pensa que é o fim. É só o começo de uma vida eterna com Cristo. Para aqueles que estão em Jesus. Então, absolutamente nada, querido, tem o poder de nos manter em prisões que Cristo já nos libertou. Amém? Fique de pé. Feche seus olhos, querido. Eu quero que vocês cantem o refrão daquela lá. R$1 de som em nome de Jesus. Deus, eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Declare, querido. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Você abriu o mar e eu passei por ele. Meus medos foram afogados. Você me resgatou e sempre cantarei. Eu sou filho. De novo. Declare isso, gente, com fé. Você abriu o mar e eu passei por ele. Meus medos foram afogados. Você me resgatou e sempre cantarei. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Filhos redimidos, libertos em nome de Jesus. De todo medo, de toda prisão, de toda escravidão em nome de Jesus. Caindo hoje, sendo quebrado em nome de Jesus. Toda prisão, todo medo, toda dúvida, em nome de Jesus. Toda
prisão espiritual sendo aberta agora em nome de Jesus. Satanás, você não tem autoridade sobre a vida desse povo. Em nome de Jesus, larga a mente daqueles que você tem prendido. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Todas as áreas que precisam de correção, que precisam de liberdade, precisam viver plenamente a palavra de Deus, sendo libertos agora, em nome de Jesus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Sabe, querido, reconheça nesse momento. Feche seus olhos, continue com seus olhos fechados. Se tiver alguma área na sua vida que você vê que precisa, que ainda há fortalezas que precisam cair por terra. E só a palavra, ela tem esse poder de libertar. Só a palavra, ela tem o poder suficiente para destruir qualquer prisão, qualquer fortaleza que tenha se levantado, caindo por terra em nome de Jesus. Entregue agora. Sabe aquelas áreas que você pensa, meu Deus do céu, por que ainda está assim? Meu Deus, eu já sou tua filha, por que eu ainda estou sofrendo com esses sintomas de depressão? Com esses sintomas de ansiedade? Porque eu ainda estou sofrendo com essas enfermidades? Ei, o crente passa. E somente passa, não fica na situação. Em nome de Jesus, libertos, para a honra e glória de Deus. Entregue, coloque aos pés de Jesus, querido. Somente Ele tem o poder. Se renda, coloque tudo aquilo que precisa aos pés da cruz. Aos pés da cruz. Em nome de Jesus. Tem alguém aqui nessa noite que ouviu essa palavra, que entendeu, que precisa ainda ser liberto? Querido, se você ainda não aceitou a Cristo, e você entende que Ele é o Salvador, que Ele veio para lhe libertar, eu não estou oferecendo placa de igreja, não. Você pode congregar onde você quiser. Eu estou falando sobre Cristo. O coração de alguns está acelerado nesse momento. Ei, é o Senhor lhe chamando, querido. Não deixe para depois o que você pode fazer hoje. É sobre a vida eterna que nós estamos falando. É sobre viver plenamente em Deus. Se tiver alguém essa noite que quer entregar sua vida para Cristo, que quer ser liberto, que quer ver em plenitude, ter paz, e a paz que excede todo entendimento humano, levante sua mão para que a gente possa orar por você. Todo medo, eu sou filho. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito de intimidação. Eu não sou Em nome de Jesus toda corrente se quebrando em nome de Jesus. Eu sou filho. Tem alguém aqui nessa noite que quer nascer de novo? Aleluia. Que você tenha uma nova oportunidade, querido. Se por acaso você ainda quiser fazer essa decisão, tomar essa decisão, nos procure no final do culto. Eu não sou Amém? mais escravo. Tem alguém que reconhece que precisa Eu sou se livrar de algumas coisas, que quer alguma oração para se livrar do espírito de intimidação, qualquer coisa que tenha lhe prendendo, esteja lhe prendendo.
medos foram afogados. Aleluia. Filha de Deus, corajosa, que não cede a outras autoridades que estão tentando se levantar na vida dela. Eu sou Tem mais alguém? Vem aqui na frente. de Deus. Você Senhor, quer que você viva plenamente, eu plenamente, querida, a vontade dele para a sua vida. O que é que tem impedido? afogado. Quem quer lhe prender novamente de algo que você já foi liberto? E sempre cantarei. Eu sou Pastor Cristiano, tia Dadá, pastor. de Deus. Você Abriu o mar e eu passei por ele. meus medos foram afogados. Mariana, Você me resgatou e sempre cantarei. Eu sou filho de Deus, livres em nome de Jesus de toda cadeia, de toda estrutura mental que esteja aprisionando em nome de Jesus. Ei, caindo por terra. Meus medos foram afogados. Você me resgatou e sempre cantarei. Eu sou filho de Deus. Mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Sou mais escravo do medo. Não há mais condenação para você, você está em Cristo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Em nome de Jesus. Oh, 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 Você abriu o mar e eu passei por ele. Meus medos foram afogados. Você me resgatou e sempre cantarei. Eu sou filho de Deus. Você abriu o mar e eu passei por ele. Meus medos foram afogados. Você me resgatou e sempre cantarei. Eu sou filho de Deus. 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 Eu sou filho
sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou